Bom, vamos lá, sem muita enrolação hoje, meu diário de classe. Na quinta-feira é o dia que eu tenho só matemática com eles e 1 hora de mentoria. Hoje na aula de mentoria a gente não trouxe muitas coisas novas, simplesmente organizamos um pouquinho o andamento do ano com eles, terminamos de estipular um ritual de aniversário. Então, para cada dia de aniversário, ou cada aluno que fizer aniversário, a gente vai cantar uma música de parabéns, claro, né? Em alemão, né? Obviamente. Também a gente organizou que eles escolhessem um parceiro ou um colega, né? Isso foi sorteado, onde eles vão fazer um cartão e assinar. Isso que eu já disse em algum vídeo lá atrás, quando a gente estava organizando isso. E o que é legal também é que eles gostaram de ter uma ideia de brincar ou de um jogo, né? Não vou falar brincar, mas um jogo onde ou um dado ou cartas onde a pessoa aniversariante vai escolher e a gente vai na semana que vem fazer esse dado e essas cartas, né? Vamos supor, jogo o dado e aí cai a face lá, 5 minutos nesse dia, poder ir antes pro intervalo para poder escolher o lanche. Essa a ideia, eu achei legal. Eu só acho que, de certa forma, a gente deixa o dia da pessoa mais especial, né? Já que o aniversário é o dia que a gente mais marca no ano. Então, de certa forma, é uma ideia legal para poder deixá-los um pouco mais contentes nesse dia. Bom, isso. O que eu queria falar hoje é sobre as minhas aulas de matemática, né? Hoje, isso sempre acontece. Há alguns dias eu fico realmente esgotado porque eu sinto que eu dou tudo que é possível para os alunos. Hoje eu tinha que explicar para eles resolução de sistemas. Agora, como é que eu vou lembrar o nome disso em matemática? Eu quero dizer em português, né? Quando a gente tem duas equações e a gente precisa encontrar o y e o x das duas equações. Uau! Aí eu comecei a ensinar para o 9º ano e eles nunca viram isso. Eu fiz isso algumas semanas atrás para o 11º ano e realmente foi muito mais fácil porque eles já viram. E eu quero compartilhar algo assim que acontece ao longo do tempo, né? Que é minha experiência de professor, que é toda vez que a gente precisa trazer algo novo para os alunos, um tema novo para eles, quando nós estamos preparando a aula, nós partimos do pressuposto de que aquilo é muito fácil. Claro, por quê? Porque a gente já viu aquilo. Por muito tempo eu fiz em Campinas plantão de dúvidas, né? E no começo, sendo muito sincero, quando eu escutava assim, nossa, com você eu consigo entender com o meu professor ou com a minha professora, difícil de entender, física ou matemática. E aí hoje eu falo assim, mas é claro que eu estava ali numa posição muito mais fácil, porque queira ou não, a segunda vez que a gente vê alguma coisa, mesmo que a gente não tenha entendido, tenha pelo menos escutado o que foi feito, aquilo vai parecer mais fácil. E parecendo mais fácil, parece que quem explicou pela segunda vez explica melhor. O que, na verdade, pode ser, claro, pode ser verdade, pode ser que, né, nossa, minha explicação é magnífica, mas o que acontece é que, por uma questão, né, de formação fisiológica, enfim, seja lá qual é a explicação genética, qual a explicação da biologia que a gente usa aqui, acontece que a gente sempre vai entender mais fácil numa segunda vez. Então, pensando nisso hoje, eu simplesmente falei para os alunos o tempo todo, por favor, confia em mim. Eu estava olhando para eles com uma cara de dó, porque eu fiz, na verdade, aquela pressãozinha para que todos prestassem atenção, e como a resolução desse exercício para explicar a primeira vez demora aí mais de 10, 15 minutos, né? Então muitos se perdem depois de 5 minutos e precisa voltar. E aí chegou uma hora que eu percebi que eu tava, né, praticamente tinha perdido todos daquele jeito. Eu não consigo simplesmente, bom, beleza, matéria ensinada, matéria dada e vamos pra frente. Eu falei, peraí, gente, vamos lá, vamos tudo de novo. Por favor, perguntem qual é a dúvida, qual é o que vocês não estão entendendo. E foi muito legal que um aluno falou, professor, eu não tô entendendo nada. E é um dos meus melhores alunos. E aí eu falei, bom, beleza, se ele não tá entendendo, então vamos começar desde o começo. E aí é claro, porque eu já sabia que aquela seria a segunda vez para eles. E aí eu já fiz num tom um pouquinho mais bravo, só para chamar a atenção e poder chamá-los de novo, né? Para mim, não bravo, obviamente, mas para ter a atenção da sala de novo. E eu fui e comecei, falei, tá bom, não entendeu? Então vamos lá, eu vou começar tudo de novo. E aí eu fui ponto a ponto explicando, ó,
lê isso daqui, você consegue entender o que está escrito aqui? Um pouquinho, né, naquele tom de tá bravo. E eles, e aí eu comecei a ver na carinha deles muito, isso para um professor, né? E aí nessas horas eu entro, eu posso falar em êxtase assim, explicando. E aí eu falei, gente, tipo, vocês não têm noção de como eu amo isso, tipo, isso é meu trabalho, é isso que eu amo fazer. Quando vocês fazem essa cara de que estão entendendo, e aí eu falei, por favor, não mintam pra mim, né? Não tá entendendo? Pergunta. Aí eu elogiei o menino que tinha acabado de fazer a pergunta e ele ficou todo. E os outros alunos, né, passaram a acreditar. Eu falei, tá vendo? É assim. Eu falei para vocês no começo que não era tão fácil, que era difícil, mas que vocês precisavam de um tempo e, por favor, acreditem em mim quando eu falo isso. E aí eu percebi de novo que essa teoria de que a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, isso é matemática, isso é física. Toda vez que a gente vê a matéria, pela segunda, terceira, quarta, ou quando a gente repete muito, é o que a gente vai, né, depois de um tempo, ter aquilo bem assimilado. E não é só para a escola isso, a gente pode falar para qualquer coisa da nossa vida. Se você faz um trabalho, seja qual for o seu trabalho, e você tem que usar o Excel, uma fórmula de Excel que você nem fazia ideia de que existia. A primeira vez vai ser difícil. A segunda vez você vai falar, tá, não, eu lembro mais ou menos, não lembro. Na terceira vez você praticamente vai fazer sozinho. Na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava vez, na nona, você vai começar a deixar isso automático. É igual dirigir um carro. E essa paciência dos alunos, né, quem tem que controlar é o professor. Porque os alunos não sabem os assuntos, eles não sabem que aquilo é difícil, eles não sabem onde vão chegar. E na idade deles, tudo aquilo é muito abstrato. Então, quando eu estou ensinando para eles uma equação de segundo grau, ou a resolução de exercício com duas equações, duas variáveis, aquilo para mim já faz tanto sentido, porque eu já vi tantas vezes na minha vida e aquilo eu consigo assimilar com outras questões, por exemplo, da física, biologia, química, ou mesmo, né, questões do dia a dia, que para mim aquilo é tão óbvio e tão fácil que parece fácil para os alunos. Mas, de novo, vou repetir, o óbvio só é óbvio quando a gente o torna óbvio. E existe também 3 coisas, né? Eu sempre falo isso. Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe, e tem coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. E os alunos, na maioria dos casos, estão no terceiro caso, que são coisas que eles não sabem, que eles nem sabem que vão aprender. E para aprender isso, primeiro você precisa mostrar para eles, depois fazer com que eles assimilem esse conteúdo e, de novo, mostrar para eles. Porque é aí que eles vão aprender, é aí que eles vão começar a fazer aquele ou como a gente diz no Brasil, é aí que a ficha vai começar a cair. E, infelizmente, hoje a gente não pode mais esperar que os alunos vão fazer isso em casa, né? Eu fiz isso quando eu estava lá no meu segundo colegial, no meu terceiro colegial só, não fiz isso antes. Mas eu falei, bom, eu preciso aprender. Se eu não aprender sozinho com os meus livros, ninguém vai me ensinar. O professor pode me ensinar, mas eu tenho que esperar até a outra semana para poder perguntar. Então eu comecei a estudar sozinho em casa. A gente não pode esperar isso que os alunos, né? Ou a gente não pode pôr a mão no fogo que eles vão fazer isso. É claro que a gente pede, a gente, né, implora, reza para que eles façam isso, mas muitas vezes eles não fazem. Então, nós temos a oportunidade na sala de aula fazer com que eles repitam esse conteúdo, né? Façam um exercício, ou pelo menos vejam pela segunda vez essa explicação. Qual que é a minha ideia agora? Também aprendi aqui na Alemanha de que a gente não tem que ser ciumento, às vezes, com a nossa aula, já foi muito, né? Que minha aula é assim, tipo, entende? Não, a gente precisa mostrar também outros meios de aprender para os alunos. E outros meios de aprender, hoje com o YouTube, a gente tem inúmeros vídeos, videoaula, onde eles podem, às vezes, de uma outra forma, escutar o que um professor está falando. Às vezes tem ideias maravilhosas e exemplos maravilhosos de colegas aí que, né, quebraram a cabeça. E a questão de copiar, simplesmente copie com o seu jeito, e não tem problema. Se alguém coloca no YouTube é porque está aberto e, né, a gente pode copiar.
Então, a minha ideia na próxima aula é trazer para eles um vídeo, uma videoaula, onde um professor em alemão, né, um alemão melhor que o meu, claro, vai explicar para eles esse conteúdo de novo. E eu tenho certeza absoluta que eles vão fazer, ah, tá, agora eu entendi. E não porque o vídeo vai estar melhor explicado, porque vai ser a segunda vez. Eu poderia fazer, e vou fazer esse exemplo. Eu vou passar um vídeo para eles tentarem entender, e eles vão falar assim, nossa, não entendi nada. Pensando bem, eu já fiz isso. E depois quando eu vou explicar, eles falam, ah, tá, agora eu entendi. Porque é assim que funciona a nossa cabeça. A gente vai entendendo conforme a gente vai repetindo. E queira ou não, também seja humilde de dizer, muitos professores, comigo também aconteceu isso. Eu aprendo a matéria quando eu estou ensinando os alunos. Às vezes, hoje, né, depois de repetir quase todas já pela grande área da física e matemática, esse sentimento gostoso de tipo, ah, agora entendi, quase que não vem mais. Mas no meu segundo ano, terceiro ano dando aula, isso era muito comum de acontecer. Eu passava a luz e falava, uau, agora eu entendi, porque, olha só, professor, depois de ter visto no colegial, repetido milhões de vezes para o vestibular, aprendido na faculdade, repetido às vezes por outras salas, é assim que a gente aprende. A gente tem que ser humilde de saber que nós não sabemos tudo e estamos sempre aprendendo, com colegas, com alunos, com a vida e assim vai. Bom, é isso que eu tenho para trazer hoje. Até mais!